Olá, tudo bem? Eu, Claudete Pessoa, estou aqui para falar com você que está aí encarando o edital do TJ Ceará. Tribunal de Justiça do Ceará, edital 2014, Banca CESP, e a matéria qual é? Organização e divisão judiciárias, isso, do Poder Judiciário do Ceará. E aí, o meu objetivo e o nosso objetivo, que eu espero que seja o seu também, é conhecer essa estrutura, a estrutura do Poder Judiciário, de forma a entender. É isso mesmo, muitos falam, Claudete, eu que já estou aí lecionando organização judiciária há quase 20 anos, né? Eu estou me sentindo pré-histórica. Muitos alunos já chegaram para mim, Claudete, a organização judiciária é insuportável, é muito decoreba. Calma, não é não. É entendimento. Você tem que entender que instituição é essa, qual é a sua missão. Qual é o seu objetivo? Para atender a essa missão constitucional, ela precisa de uma estrutura, não é isso? Ok? Então, todo concurseiro, todo candidato tem que estar, primeiro, amando as matérias do edital, que candidato não tem essa, não gosto disso, que gosta, que não gosta, gosta sim. Porque é a matéria que te vai fazer conquistar aquele cargo público que tanto você quer, né? Eu já tenho meu cargo público, eu também pertenço ao Judiciário do Rio de Janeiro, me especializei em organização de instituições, principalmente em organização do Poder Judiciário. É a minha praia, é onde eu vivo, é o que eu gosto e principalmente estou aí já há quase 20 anos lecionando organização judiciária, ajudando aí várias pessoas a conquistarem essa meta, esse objetivo, que é um cargo público junto ao judiciário. Agora é a sua vez conquistar o seu cargo público junto ao judiciário do Ceará, certo? Para tanto, vamos entender a matéria, vamos treinar questões, então vamos oferecer tanto um módulo teórico quanto um módulo de questões, ok? Questões de provas anteriores, mas tem um cuidado. Organização judiciária, isso em qualquer lugar, muda com muita frequência. Então tem que tomar cuidado. A prova anterior, cuidado. É legal estudar, fazer questões de provas anteriores? Com certeza, excelente método de estudo. Mas em organização, em legislação estrutural, institucional, específica, tem que tomar muito cuidado porque a mudança, a alteração é muito constante, ok? De um edital para o outro, isso pode mudar consideravelmente. A minha experiência vai estar aqui à sua disposição para te ajudar. Para tanto, é preciso entender da legislação e qual é a nossa legislação agora, qual é o foco do nosso estudo. Lei 12.342 de 1994, que instituiu o Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará, ok? Essa legislação, ela tem amparo constitucional. Ela estruturou o judiciário do Ceará. Mas o judiciário do Ceará, ele não está isolado, né? Ele integra uma estrutura maior. Que estrutura maior é essa? Vamos entender? Olha, o Estado Democrático Brasileiro, ele está estruturado em 3 poderes. O que resolveram? O que perceberam? Olha, tá uma bagunça, né? Vamos organizar. Não é assim, cada um faz o que quer, não. Tem muita gente. Isso eu estou falando lá dos primórdios. Não vou adentrar numa linguagem nem muito científica e técnica, não, ok? Esse módulo atende todos os cargos, porque é a mesma matéria cobrada para todos os cargos, certo? E aí, é só para você perceber que, principalmente se você não é formado em direito, né? Não tem nenhuma obrigação de entender juridiquês, mas tem que já passar a se familiarizar com alguns termos. Bom, o Estado Democrático Brasileiro resolveu se estruturar em 3 poderes. Perceberam que alguém precisava editar regras de comportamento. E essas regras de comportamento seriam obedecidas, observadas por todos. E aí, um grupo de pessoas integrou o legislativo. Outro grupo de pessoas precisaria administrar o que é de todo mundo, né? Porque o que é de todo mundo ninguém cuida, não tem essa história? Pois é. E aí
administrar em prol do interesse de todos, em prol do interesse público, zelando pelos interesses da sociedade, certo? Aí temos o poder executivo. E brasileiro, né, gente boa, leva tudo na brincadeira, mas tem hora que azeda, tem hora que dá defeito. Na hora que deu defeito, não conseguiu resolver os seus problemas no diálogo, na conversa, não conseguiu resolver os seus problemas sozinho, não pode fazer justiça com as próprias mãos, não. E aí, qual o caminho? Poder judiciário. Então, um outro grupo de pessoas vai se imbuir do Estado juiz para dizer o direito, para definir, para resolver uma briga, um litígio, uma querela, ok? Certo? Bom, diante dessa estrutura, vamos estar de olho, vamos analisar o Poder Judiciário, que tem uma estrutura lá na Constituição Federal, uma estrutura nacional. Essa estrutura orgânica nacional do Poder Judiciário tem como órgão máximo o Supremo Tribunal Federal, que exerce a instância extraordinária, ok? Ele é o guardião constitucional. Quer dizer que a nossa Constituição, que é a lei maior, a lei fundamental, a lei máxima, a base de todo ordenamento jurídico, não pode ser contrariada, com certeza. E aí, e qualquer agente, todo e qualquer magistrado deve estar zelando, mas o Supremo tem essa missão maior, guardião constitucional, ok? A Emenda Constitucional 45 de 94, que é aquela famosa que produziu a chamada reforma do Judiciário, criou um novo órgão na estrutura do Poder Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça. O interessante é que ele integra o Poder Judiciário Nacional, mas não exerce jurisdição. Ele é um órgão administrativo, porque apesar do legislativo, executivo e judiciário possuírem funções típicas, eles também possuem funções atípicas, ok? E é certo que todos precisam de uma estrutura e todos precisam administrar esta estrutura, ok? O Conselho Nacional de Justiça vem com essa missão: controle administrativo e funcional, principalmente o desempenho funcional dos magistrados, mas também atinge os servidores, claro que sim. O Conselho Nacional de Justiça, ele tem uma composição multifacetária, né? O que é isso? Integra o Conselho Nacional de Justiça juízes, Ministério Público, membro do Ministério Público, advogados e também cidadão. Essa composição mista, né? Tem essa missão do controle administrativo de todo o Poder Judiciário nacional. A Justiça foi estruturada em dois segmentos, na Justiça Especializada e na Justiça Comum. Temos aqui a estrutura da Justiça Especializada, que tem órgãos próprios de primeira instância, órgãos próprios de segunda instância e órgãos próprios de instância especial, ok? E aí, que matérias mereceram estruturas próprias do Judiciário? Trabalho, eleitoral e militar. Isso no âmbito federal, certo? Isso no âmbito federal. Então, a Justiça Especializada Federal está estruturada em 3 matérias, tá lá, trabalho, eleitoral e militar, e com órgãos próprios nas 3 instâncias: primeira instância, segunda instância e instância especial. O militar, a segunda instância do militar, só vai ser instalada em tempo de guerra, ok? Esse aqui não é o nosso foco, eu só estou te dando um panorama do Poder Judiciário Nacional. O nosso foco maior está aqui: Justiça Comum. A Justiça Comum foi estruturada em 2 vertentes: a Justiça Comum estadual ou distrital e a Justiça Comum federal. Estas estruturas possuem órgãos próprios de primeira instância, que são os juízes estaduais e os juízes federais. Órgãos próprios de segunda instância, com o Tribunal de Justiça e os tribunais regionais federais. E existe apenas um órgão que exerce a instância especial para toda a justiça comum, que é o Superior
Tribunal de Justiça, ok? Bom, então assim, essa é uma visão bem resumida, bem ampla da estrutura nacional do Poder Judiciário. O nosso foco, o nosso estudo, olha, vai se concentrar aqui, ó, juízes estaduais e Tribunal de Justiça de um estado. Olha que fácil isso. Molinho, né não? É, só do Ceará. Não ficou fácil? Ficou. Juízes estaduais e tribunal, que é um só, né? De Justiça do Ceará. Órgão de primeira instância e órgão de segunda instância. Qual é o órgão de instância especial do Poder Judiciário do Ceará? Não é só do Ceará, é de todo o Brasil, da Justiça Comum, é o Superior Tribunal de Justiça. Os processos iniciam aqui na primeira instância, em grau de recurso chega ao Tribunal de Justiça, não estou falando dos foros por prerrogativa de função, né? Ok? Das exceções, estou falando da regra. Primeira instância, recurso, preenchido os requisitos, chega ao Tribunal de Justiça, recurso, preenchido os requisitos. Chega ao Superior Tribunal de Justiça, instância especial, recurso, esse processo pode também chegar na chamada instância extraordinária, ok? Foco do nosso estudo, Tribunal de Justiça e juízes estaduais de qual estado? Do Ceará. Fácil assim, só esse pedacinho que nós vamos estudar. É isso que está sendo cobrado na sua prova. Perceba um detalhe. Órgãos do Poder Judiciário, né? Estrutura do Poder Judiciário. Claudete, juízes. Juiz é órgão público, sabia? O juiz, ele, quando analisado enquanto estrutura do Poder Judiciário, ele é órgão de primeira instância. E quando analisado enquanto agente público, aí ele é ocupante de cargo vitalício, dotado de várias garantias e prerrogativas, membro de poder, certo? Aqui ele é estrutura. Se perguntar para você qual é a classificação estrutural de um juiz estadual, órgão de primeira instância da Justiça Estadual. Essa é a classificação dele, certo? E aí, o Tribunal de Justiça do Ceará, o Código de Divisão e Organização Judicial do Ceará, lá no artigo 134, esse artigo não foi cobrado no seu edital, mas é preciso entender, eu não vou adentrar na carreira da magistratura, mas você precisa entender como ela acontece, porque juiz é órgão do Poder Judiciário, ok? Então, o que determina o Código de Organização e Divisão Judiciária do Ceará? Esse código, ele traz regras estruturais, estrutura a primeira instância, a segunda instância, estrutura órgãos administrativos, também estrutura a direção do tribunal e traz também regras estatutárias. Estatuto aplicável aos juízes do estado do Ceará e regras estatutárias aplicáveis aos servidores. Sim, você também vai observar regras constantes do Código de Divisão e Organização Judiciária do Ceará, ok? Nós vamos falar dessas regras, porque ela está lá no seu edital sendo cobrada. Tudo bem? Vou deixar à sua disposição o código, né, a parte que está sendo cobrada, do Código de Divisão e Organização Judiciária do Ceará, para facilitar aí a sua vida. Não é todo o código que é cobrado, certo? Se você quiser enviar suas dúvidas, você pode enviar tanto para o canal, né, para o site do curso, quanto lá no Facebook, no inbox também. Eu não me aborreço não, viu? Pode ser, é um outro caminho também. E aí, preciso entender que a Organização Judiciária do Ceará estabelece lá a carreira da magistratura do Ceará. O cargo inicial é de juiz substituto. Então, se faz um concurso público de provas e títulos, e uma vez conquistado, conquistou, né, passou nesse concurso dificílimo, conquistou uma nomeação para o cargo de juiz substituto. Ele fica nessa condição por 2 anos. Completado o estágio probatório, está lá no Código de Organização Judiciária, ok?
2 anos de estágio probatório. Por que 2 anos de estágio probatório? Porque a vitaliciedade é conquistada aos 2 anos. Conquistada a vitaliciedade, ele é novamente nomeado e agora nomeado juiz de direito. Na qualidade de juiz de direito, ele pode ser nomeado juiz de direito de primeira entrância, segunda entrância, terceira entrância e entrância especial. Eu vou te dizer só uma coisa. Cuidado com isso aqui. Primeira entrância, segunda entrância, terceira entrância e entrância especial. Houve uma mudança legislativa. Isso não acontece só no Ceará, não, viu? O legislador muda alguns artigos da legislação, só que ele esquece dos outros que deveriam também ser devidamente adequados. As entrâncias mudaram. Não é mais primeira entrância, segunda entrância, terceira entrância. É entrância inicial, intermediária e final. Esse é o correto. Mas eu não vou mexer no artigo porque eu não sou, não sou membro do legislativo, nem você. O importante é você perceber o seguinte: o juiz de direito, ele vai assumir uma comarca, uma vara, um juízo numa comarca, ele vai ser um titular de uma comarca, ou ele também pode ser um juiz auxiliar, integrante de uma zona judiciária. A zona judiciária é uma outra divisão de judiciária, né, do território, para atender, ali são lotados grupos de juízes para atender a necessidade de substituição e auxílio dos titulares. Então, assim, o juiz substituto é enquanto ele está no estágio para conquistar a vitaliciedade. Conquistou a vitaliciedade, ele é nomeado juiz de direito. Nomeado juiz de direito, ou ele assume uma comarca como titular, ou ele então assume uma vaga na zona judiciária. Cada zona judiciária é integrada por várias comarcas, ok? Então, ali existem 4 juízes na determinada zona judiciária. Aqueles 4 juízes vão se revezar para substituir e auxiliar os juízes titulares das comarcas, ok? Bom, e aí, depois dessa qualidade de juiz de direito nas diversas entranças, ele vai sofrer um outro desenvolvimento funcional, que é chamado acesso ao Tribunal de Justiça, à segunda instância, e ele passa a condição de desembargador. Não é promoção, é acesso. É assim que o Código de Organização Judiciária determina. Não é ascensão. A ascensão é inconstitucional, ok? Certo? Então, na qualidade de desembargador, ele é membro da segunda instância. Ele sai da primeira instância e vai desempenhar a sua função de magistrado lá dentro de um órgão julgador de segunda instância. As comarcas do estado de Ceará atualmente estão classificadas em 3 entrância. Não confunda entrância com instância. Cuidado, hein? Na hora do nervosismo, leu a questão de forma atropelada, pode confundir. Entrância é critério para classificar comarca segundo o seu tamanho. E o que é comarca? Comarca é uma divisão judiciária para delimitar a competência territorial do juiz. Existe a competência material, juiz criminal, juiz civil, etc. Família, etc. Ok? E aí, essa é a competência material. Ele vai exercer essa competência material dentro de um limite territorial denominado comarca, ok? E de acordo com o seu tamanho, as comarcas são classificadas em entrância inicial, intermediária ou final. Olha lá, as antigas comarcas de primeira e segunda entrância, hoje são comarcas de entrância inicial. As de terceira entrância, que eram de terceira entrância, entrância intermediária. A capital, Fortaleza, maior, mas não só ela, tá? Outras comarcas também foram incluídas nessa condição de comarcas de entrância final. Bom, o desenvolvimento dos magistrados do Ceará também vai observar essas entrâncias. Por quê? Na carreira da magistratura, o desenvolvimento funcional lá na primeira, no exercício da primeira instância, acontece de entrância para entrância, por 2 critérios, antiguidade e merecimento.
Isso está onde? Lá no artigo 93 da Constituição Federal, que sim, cai lá no seu concurso cobrado aí regras constitucionais aplicáveis à magistratura nacional, ok? Bom, a partir dessa noção de entrância, e o que é instância? Instância são graus para verificação do desenvolvimento processual. Então, em regra, um processo começa nos órgãos, se inicia nos órgãos de primeira instância e em grau de recurso, né, faz-se o duplo grau de jurisdição, chega-se à segunda instância, certo? E aí, instância especial e instância extraordinária. Então, instância vai te demonstrar o quê? O desenvolvimento, o trâmite processual, isso no contexto judicial. E aí eu posso dizer que todas as comarcas, não importa qual a sua entrância, exercem justiça de primeira instância. Percebeu? Porque todas integram a primeira instância. Está lá no artigo 81, cobrado no seu edital, quais são os órgãos da primeira instância. Esses órgãos aqui apresentados, as turmas recursais dos juizados especiais cíveis e criminais, elas são bem interessantes. Por quê? Turma recursal dos juizados, pensando nos juizados, o juizado é um órgão de primeira instância que vai cuidar tanto da causa de menor valor quanto do crime de menor potencial ofensivo, não é isso? Aí, como a celeridade, oralidade, informalidade, vamos criar os órgãos que vão ter a incumbência, a competência de rever tais decisões dos juizados. Esses órgãos exercem o papel de segunda instância, é verdade, porque o que a segunda instância faz? Revisão da decisão de primeira instância, ok? Através do recurso pertinente. Então, turma recursal também faz isso, mesmo papel. Tem lá também suas competências originárias, mas o papel principal de turma recursal, rever, via recurso, as decisões de primeira instância dos juízes, dos juizados cíveis e criminais. Só que apesar desse papel típico de segunda instância, elas são classificadas como órgão de primeira instância. Cuidado com isso, ok? Órgão de primeira instância. Isso pega principalmente quem é formado em direito, né? Porque a organização judiciária a gente acaba não conseguindo ver direito na faculdade, que é tanta matéria. E aí, apesar desse papel fundamental, né, da turma recursal e de rever decisões lá do juizado, ela é classificada como órgão de primeira instância. E por que ela é classificada assim? Porque o legislador quis. Tem coisa que você tem que engolir só, entendeu? Mas não é só isso, não. É por conta da sua composição. As turmas recursais são integradas por juízes de direito. Juiz de direito é magistrado de primeira instância. Turma recursal não é integrada por desembargador. Então esse é o principal critério, além da vontade legislativa, é claro. Bom, aí tem tribunal de júri na competência dos crimes, para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Olha lá, juízes de direito, juízes, não é juízos. Juízes de direito auxiliares. Quem são esses mesmo? Olha lá que eu te falei. Vamos exemplificar, né? Faz de conta só, tá bom? Que aqui nós temos o estado do Ceará, certo? Com muito carinho. Adoro o Nordeste. Ceará, tá aqui. Aí, o pessoal pensou, que vamos dar um jeito desse povo do Ceará, né, se dividir, se distribuir na hora de resolver seus problemas e procurar o juiz. Que juiz que eles vão procurar? Já sei, vamos fazer uma coisa? Vamos dividir o Ceará em vários pedacinhos. Em vários pedacinhos, vamos chamar esses pedacinhos de comarcas, ok? Comarcas. Então, em cada comarca, vamos colocar um ou mais juízes de direito, ok? Um ou mais, dependendo do tamanho. E vamos classificar essa comarca, essas várias comarcas, de acordo com o seu tamanho, em instância inicial, instância intermediária e instância final. Pronto, resolvido.
Juiz de direito é um órgão público, vai lá resolver a pendência do jurisdicionado cearense. Pronto. Sim, ó, tem um detalhe. Juiz de direito é órgão público, sabia? Mas ele é de carne e osso. Ele dorme, ele acorda. Ele fica doente. Ele também precisa de férias, tem 60 dias de férias, como todo e qualquer magistrado, E agora, como que o povo, imagina 60 dias por ano, o juiz de férias, e aí, urgente, causas pendentes, urgente para serem resolvidas, vai esperar 60 dias o juiz voltar? Não dá não. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar de novo o estado do Ceará e fazer outra divisão judiciária. Vamos dividir em zonas judiciárias. E em cada zona judiciária, vamos colocar um grupo de comarcas e um grupo de juízes auxiliares. E o papel desses juízes auxiliares? Substituir e auxiliar os juízes titulares das comarcas, ok? Dessas comarcas. Pronto. Então aqui nós temos as zonas judiciárias e as comarcas, ok? São divisões judiciárias na administração da justiça. Interessante isso, né? E o juiz substituto? Juiz substituto, aqueles primeiros 2 anos da carreira, ele vai fazer o que o presidente, que a estrutura do tribunal determinar, tanto substituir quanto auxiliar também, mas ele tem todo um acompanhamento, porque o objetivo dele é cumprir o estágio probatório, conquistar a vitaliciedade, para então ser nomeado juiz de direito e assumir a titularidade de uma comarca ou assumir a condição de juiz auxiliar, integrando uma zona judiciária. Muita gente confunde isso, você nunca mais vai confundir. Você entendeu agora a organização judiciária. Está lá o juiz substituto, também são órgãos de primeira instância, juízo militar, que é a justiça especializada a título estadual somente na matéria militar. Não existe justiça especializada eleitoral e nem do trabalho, viu? Não existe. Ué, Claudete, mas não existe juiz do Estado lá no desempenho de juiz eleitoral? Sim, mas é delegação. É um juiz estadual que recebeu a delegação por lei e exerce uma justiça federal na matéria eleitoral. Bom, depois a gente vai falar disso. Juizados especiais civis e criminais, juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher e a justiça de paz. Interessante, justiça de paz, ela também não temos aqui o exercício típico jurisdicional. É uma administração, né, casamento, na conciliação aí, voltado para o casamento, para o matrimônio, certo? Bom, então nós temos aqui a estrutura de primeira instância. Você entendeu a primeira instância. É só isso que cobraram do conhecimento de primeira instância no seu edital. Então, é importante perceber que o juiz é órgão do Poder Judiciário, ok? Integrante da primeira instância, juiz de direito. O desembargador, ele é membro da segunda instância, ele não chega a ser órgão da segunda instância, porque o desembargador sozinho é diferente do juiz, né? A não ser na condição de relator, vamos ver, mas assim, o juiz é aquele órgão singular. O que é um órgão singular? Uma só cabeça para decidir. E o desembargador? Sim, ele tem lá suas competências, ok? Singulares, mas em regra, as decisões do desembargador integram, né, via voto, que é proferido o voto, integram o quê? A decisão de um órgão de segunda instância. E aí, a segunda instância vai ser o nosso papo para o próximo bloco. Lembrando o seguinte, interessante observar que lá no artigo 81, parágrafo único, a lei permitiu que o Tribunal de Justiça, por sua composição plenária, vamos ver, composição máxima do Tribunal de Justiça, composição plenária quer dizer tribunal pleno, órgão máximo, composição máxima da segunda instância, o total de desembargadores, ok? Com a aprovação de 2/3 de seus membros, não é maioria simples, nem a maioria absoluta, é um quórum qualificado. 2/3 de seus membros, mediante resolução, que é um ato administrativo, o Tribunal de Justiça poderá
alterar a competência dos órgãos da primeira instância, bem como a denominação. Então, olha só que interessante. Um juizado criminal poderá se transformar numa vara de família, num juízo civil, num juízo criminal. Isso é muito constante, né? Ou vice-versa. Um juizado de violência doméstica pode se transformar num juizado criminal e vice-versa. Então é exatamente essa autorização que o legislador deu ao Tribunal de Justiça. Olha, Tribunal de Justiça, você pode administrar a primeira instância e pode mexer, pode alterar a competência, pode alterar o nome, muda o nome e ainda determinar a redistribuição dos processos, né, dos feitos, em curso nas comarcas sede de jurisdição, e também nas comarcas vinculadas, nos juízes e juizados, desde que isso não acarrete aumento das despesas e sempre que se verificar necessário para racionalizar a adequada prestação jurisdicional, ok? Isso não acontece apenas no Ceará, outros estados também adotam a mesma posição, mesma determinação. O legislador permite que o Tribunal de Justiça, por um ato administrativo, altere a primeira instância, mas não pode resultar em aumento de despesas, ok? Sempre que se verifique a necessidade da adequada prestação jurisdicional. Aqui, sim, encerramos a primeira instância. A segunda instância impõe a análise do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é o órgão por excelência de segunda instância. A pergunta for sequinha, qual é o órgão de segunda instância? Tribunal de Justiça. Só que lá dentro do Tribunal de Justiça existe uma estrutura, ok? E esta estrutura vai ser objeto de análise do próximo bloco. Se você aí estiver apreciando essa aula, assistindo essa aula pelo YouTube ou por um outro canal demonstrativo, vá lá, acesse o site do curso, adquira o módulo, o curso e participe. Tenho certeza, depois você me manda dizer, Claudete, consegui gabaritar organização judiciária, entendi organização judiciária. Essa é a minha vontade, espero que seja também a sua vontade. Vou parar por aqui, segunda instância, no próximo bloco.